Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. O tema desta tarde é o controle do Estado sobre as empresas no Brasil. Ora, estamos vivendo um momento político, um momento em onde todos estão preocupados com o futuro do Brasil, preocupados se o Brasil vai estar caminhando num processo democrático, ascendente, onde a liberdade econômica ela vem a prevalecer, e essa preocupação é política, mas esquece a preocupação empresarial, a preocupação econômica que hoje existe, já na prática, um controle do Estado tão forte sobre as empresas que eu costumo sempre chamar de ditadura fiscal. Essa ditadura fiscal implantada no Brasil foi implantada pela Receita Federal, sempre através de instruções normativas. Então, esse é o tema que nós vamos discutir hoje. E para discutir esse tema, convidamos o nosso amigo e colega, advogado, militante, tributarista e militante da área do direito empresarial, especialista em direito tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, especialista em direito público pela SMAT, Escola Superior de Magistratura do Estado de Pernambuco, mestrando em direito pela Universidade Católica da Argentina, professor, palestrante e que hoje nos honra em participar do nosso programa. Jefferson, seja bem-vindo e é um prazer ter você aqui no nosso programa Ponto a Ponto. Para começarmos o nosso programa, Jefferson, eu gostaria que você falasse um pouco para o nosso público e essa ditadura fiscal implantada no Brasil silenciosamente e com a conivência de muita gente, infelizmente, porque ninguém fala nada. Todo mundo fica calado, mas o controle está aí, o controle está presente. Fala um pouquinho, Jefferson. Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Esse tema, na realidade, para mim é muito caro. De fato, existe hoje um controle muito forte do Estado quanto à questão das obrigações fiscais da empresa. Antes de começar, eu queria só fazer uma pequena contextualização sobre esse tema. O nosso direito tributário, ele divide as nossas obrigações em duas. A primeira é a obrigação principal, que é a obrigação de você pagar tributo ou você pagar algum tipo de multa. E a outro tipo de obrigação que nós temos no nosso sistema tributário é a obrigação acessória, ou a obrigação instrumental. Essa obrigação é a obrigação que o contribuinte tem de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Certo. A primeira obrigação, a obrigação principal, ela é instituída por lei. Apenas por um instrumento jurídico adequado para a sua criação é a lei. As obrigações acessórias não. As obrigações acessórias ela é jogada no termo amplo que nós temos no nosso Código Tributário, no artigo 98, de legislação tributária. E o que isso significa? Que qualquer tipo de obrigação acessória pode ser instituída no nosso ordenamento por meio de atos infralegais, portarias, instruções normativas, decretos, e todos os outros tipos de poderes regulamentares estabelecidos pelo poder administrativo. O nosso sistema tributário, com esses dois tipos de obrigações, sempre, e a maioria dos professores especialistas da área, tem se preocupado muito com a obrigação principal, que é a obrigação exatamente de criar um custo direto da empresa, criar um tributo. Perfeito. E as obrigações acessórias geralmente são colocadas de lado ou não tem tanta importância quanto deveria. E o que foi que aconteceu com essa desatenção? Aconteceu exatamente o que você acabou de falar, uma servidão voluntária. Servidão voluntária, poxa vida, fala um pouco para que o nosso telespectador entenda melhor sobre essa servidão voluntária. Tem um filósofo, economista e jurista também, chamado Friedrich Hayek. Ele é inglês e ele desenvolveu uma tese, que foi um dos prêmios Nobel da literatura, sobre exatamente esse tema da servidão voluntária. E o que seria isso? As pessoas que deveriam se indignar quanto à falta de liberdade, as pessoas que deveriam lutar por conta dessa retirada, desse sufocamento da liberdade, eles na realidade vão se acostumando cada vez mais com essa falta dessa liberdade, com esse sufocamento,
com essa burocratização estatal. Esse cerceamento da liberdade do empresário. Exatamente. Esse é o ponto? Exatamente. Aí o que acontece? Os empresários, ou melhor, as pessoas que fazem esse assessoramento, vão se acostumando, se amoldando, ao ponto de tornarmos totalmente servidores, ou melhor, escravos do Estado. Parece um absurdo falarmos em termos até graves como escravidão, termos caros também para a sociedade, mas basicamente é hoje o que acontece com o empresariado. A nossa Constituição ela estabelece no artigo 1º, nosso primeiro artigo da Constituição, no artigo 170 e no artigo 5º sobre a liberdade, a livre iniciativa. Hoje, basicamente, o conjunto de obrigações acessórias que nós temos dentro do nosso sistema tributário, ele gera o que um outro professor daqui do Brasil, Cristiano Carvalho, chama de custo de transação. O que é o custo de transação? É o tempo que o empresário e o setor gasta para cumprir todas aquelas obrigações acessórias. Perfeito. Todos aqueles conjuntos de instrumentalidades que são instituídas não por lei, não pelo Poder Legislativo, não pela pessoa que você elegeu, mas sim por autoridades, muitas vezes, subordinadas ao poder diretivo, que é o poder administrativo. Perfeito. Instituições normativas, portarias, na maioria das vezes, são realizadas pelo secretário da Fazenda e por outros órgãos de direção. Veja que interessante, enquanto a sociedade fica atenta a um manifesto de controle da imprensa, controle do que vai ser ensinado nas escolas, controle sobre o uso de arma ou não pela sociedade civil, vem o governo, sorrateiramente, ao longo de anos, dentro de governos passados dessas 2 décadas, né? Passadas, que estão encerrando agora, nesse ciclo de encerramento político, esses governos foram instalando e implantando sorrateiramente esses controles para ter o domínio empresarial. Você colocou muito bem essa acomodação. Existe uma fábula dos 2 sapos. Um sapo foi jogado numa leiteira e o outro também foi jogado em outra leiteira, só que um ficou ali confortavelmente nadando na leiteira enquanto o fogo foi ligado e o leite foi fervendo e um sapo ficou ali paradinho, se acomodando, e o leite começou a esquentar e de morno passou para quente, de quente ferveu e o sapo morreu. O outro sapo estava na leiteira, mas ele não ficou conformado com isso, começou a debater, e o leite de morno foi esquentando, e ele debatendo, até surgir uma certa consistência no produto, no leite em si, na transformação do leite, em função das batidas do sapo, e o sapo pulou fora daquele leite fervendo. Por que isso não acontece com os empresários? Por que eles não se manifestam contra isso? Veja só, Fernando, o que acontece? A maioria das vezes, o empresário ele não tem um contato muito direto quanto a essas obrigações instrumentais. O que aconteceu com essas obrigações acessórias? O Estado trouxe a burocracia que é inerente ao Estado para dentro da sua empresa. Perfeito. Para dentro da empresa. Eu queria só aproveitar, Jefferson, e a nível estadual, isso não é só federal, né? Isso é a nível estadual. O Estado agora está querendo controlar o estoque físico. Então, você, empresário que está nos ouvindo, é preciso despertar para isso. É preciso combater essas medidas que estão aí já sendo praticadas. Isso precisa ser combatido. Nós não podemos aceitar passivamente essa intervenção do Estado no corpo empresarial. O empresário precisa ter a liberdade. Um país precisa ter uma economia livre. Que economia livre é essa, com o Estado controlando do jeito que está controlando o empresário? Exatamente. Essas obrigações que foram criadas, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, mais na realidade no âmbito federal, elas tomam às vezes do poder de gerência do empresário. Perfeito.
Como é que eles tomam o poder de gerência? A gente vai trabalhar e estudar mais um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o E-Social, mas, por exemplo, o E-Social ele prevê como uma das suas obrigações o livro de ponto, o livro de horário. A central de dispensa, o guia de recolhimento de FGTS, tudo que houver de gerenciamento, o Estado vai saber por meio dessas obrigações. E o que é que prejudica? Qual é a dificuldade? Qual é o problema de termos esse tipo de gerenciamento? É exatamente a falta de liberdade que vai existir do empresário. O empresário ele vai ter entre aspas, um Big Brother do Estado dentro sempre da sua empresa. Mas Jefferson, isso não é bom para combater sonegação, isso não é bom para combater outros tipos de ilicitudes que ocorrem no âmbito tributário, a informalidade no mercado de trabalho. No meu ponto de vista e no modelo que nós temos hoje, não. Por quê? O profissional que trabalha no setor de RH, os advogados que trabalham, militam nessa área tributária, os contadores, os contabilistas, eles sabem que a quantidade de informações que nós temos para formalizar, para deixar completa, para deixar ela regular uma obrigação acessória, são informações que, se por um erro ocorrer, um preenchimento de um código equivocado, a falta de indicação de uma alíquota certa, a indicação de uma mercadoria divergente, a generalização, que é um erro muito comum das mercadorias, certo, ela desencadeia uma série de erros que podem levar a multas imensas, multas desproporcionais e totalmente confiscatórias. Veja, no meu ponto de vista, posso estar equivocado, mas hoje, pela quantidade de obrigações acessórias que o empresário tem, ou melhor, que o departamento ou os departamentos, que foi uma outra consequência dessa burocratização, o empresário hoje, ele, para se manter regular com o Estado, ele tem que ter um departamento de informação, formado de técnicos em informática, tem que ter um departamento de contábil, tem que ter um departamento jurídico e, afinal de cada ciclo, uma auditoria externa. Isso tudo o que foi que trouxe, o que foi que ocasionou? É exatamente uma burocratização interna, uma elevação de preço do seu produto e uma falta de competitividade. É impossível ou é muito difícil hoje um empresário ter uma competitividade hoje alta, grande, com o sistema de burocratização que nós temos. Quando nós falamos de obrigações acessórias, nada mais é do que uma burocratização estatal. O engraçado, Fernando, é que você assistiu um pouco dos guias eleitorais que nós estamos tendo, todos eles falam em desburocratização das nossas obrigações tributárias. Mas alguém está falando, por acaso, em acabar com o SPED, em acabar com a escrituração fiscal digital? Não, na realidade é o oposto. Todos eles falam da desburocratização, inclusive o candidato do governo atual fala em desburocratizar, e o que é que acontece? O governo atual implanta todas as medidas para criar-se mais uma obrigação tributária, perfeito, que é o E-Social. Perfeito. O nosso sistema de digitalização das obrigações, de modernização, iniciou em 2007, exatamente no governo anterior, e que tinha como principal foco exatamente atualizar o sistema, deixar ele mais fácil de manejo, Jefferson, e deixar ele mais claro. Eu quero que você explore esse tema no nosso próximo bloco. Vamos aos nossos comerciais, nossos patrocinadores. De tela em tela, o Brasil multitela com a NET. É mais do que uma tela de TV, agora tamo NET, é multidelay. É ultra velocidade, banda líder pra você. Tamo multitela na areia e no rolê. Hey, hey! A dona multitela, astronauta. O filme pega a vaca pro outro lado do rio. A série tá aqui, em outra tela. Tamo tudo agora multitela. Tamo multitela, o Brasil é multitela, é NET. E pra
Pernambuco tem o melhor bolo de rolo do Brasil, todo mundo sabe. O que quase ninguém sabe é que a nossa rede de escolas em tempo integral é maior do que as de São Paulo, Rio e Minas juntas. 387 escolas. E os melhores sanfoneiros? A resposta vem em couro. São os pernambucanos. Mas você precisa saber também que este estado tem a menor taxa de abandono escolar no ensino médio do país. Presente. Já o melhor carnaval, ninguém tem dúvida. Tem orgulho. Assim também como ninguém duvida e sente o maior orgulho de dizer: a melhor educação pública do Brasil é em Pernambuco. Investir em educação é garantir mais conhecimento, oportunidades, empregos, segurança e saúde para Pernambuco. Só nos últimos 3 anos, o Estado ganhou 15 escolas técnicas estaduais e mais 6 estão em construção. Além disso, o governo investiu na construção, ampliação e reforma de 78 escolas. É Rochedo, governo de Pernambuco. E aí galera, tudo bom? Eu tô aqui pronto para mais uma aventura que a Claro me convidou. E dessa a Luli tá me ligando. E aí Luli, beleza? Eu tô dentro, e você? Fala, Tavião, é claro que eu tô dentro. Bora explorar o novo. Bora, só tô terminando de arrumar a minha mala A aqui. minha já tá pronta. Ó, inclusive, tá na hora de eu ir, meu táxi chegou. Depois a gente explica melhor os detalhes, valeu? Beleza, um beijo, Luli. Bom, se você quiser saber mais detalhes dessa nossa viagem, é só ficar conectado nas redes da Claro, para saber para onde a gente vai e o que a gente vai fazer. Muita gente nem imagina que tem diabetes, mas essa doença pode ser identificada com um teste simples e deve ser esclarecida com muita informação. O diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. Os principais sintomas são cansaço, perda de peso, sede e muita vontade de fazer xixi. É importante uma boa alimentação para cuidar da sua saúde e pratique exercícios diariamente. Se você apresentar algum sintoma, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. Prefeitura do Recife. Nosso telespectador está curioso em saber qual o governante que teve a brilhante ideia de controlar o mundo empresarial. Quem foi esse governante, esse brilhante governante? Jefferson. Fernando, na realidade, como falamos no bloco anterior, a medida, o decreto, que é o 6.022, foi criado em 2007, no governo do ex-presidente Lula, e ele tinha como fundamento exatamente modernizar, né? Fazer com que a Receita Federal fosse mais eficiente. E a custo de quê? Exatamente colocar a Receita Federal dentro das empresas. Isso foi aceitado, como falamos no bloco anterior, como um modo de servidão voluntária. E o melhor instrumento que ele utilizou, além daquele momento, daquela, vamos dizer, daquela frágil estabilização econômica que nós tínhamos, conseguiu alterando muitas vezes os verdadeiros termos que deveriam ser utilizados. Certo. O primeiro termo que foi utilizado quando foi colocado e foi divulgado o SPED fiscal, que é o Sistema Eletrônico de Obrigações Acessórias, ela transformou o contribuinte em colaborador. Todas as palestras... E o contador, o contador, não vamos esquecer do contador, passou a ser um agente não remunerado da Receita Federal, infelizmente. Exatamente. Com essa modificação, ele tirou o nome de contribuinte e colocou o nome colaborador. O contribuinte, na realidade, deve ser um agente de colaboração com a Receita Federal. Só faltar a chamar de companheiro, né? Companheiro. Exatamente. E a alteração dessa nomenclatura é a melhor aplicação do dicionário de Gramsci para exatamente diminuir o impacto, né? Claro que teve outros setores também, como os contabilistas, até mesmo o setor jurídico também, deixou esse ingresso dessa obrigação entrar de forma passiva. É engraçado o momento onde a economia estava em ascensão, as empresas se beneficiando com o crescimento da economia e o governo que que o projeto de poder do governo era muito forte, direcionando e com um braço, eu diria assim, extremamente estratégico, que é a Receita Federal, conseguiu fazer o que muitos não conseguiram fazer a nível de Congresso, a nível de Executivo.
Mas a Receita conseguiu fazer, que é controlar, que é dominar. Tudo isso passivamente. Mas, Jefferson, por que o empresário brasileiro se acomodou a esse ponto de aceitar essa realidade, não combater essa realidade? Por que o empresário está assim tão passivo? O que acontece, Fernando? Se pegarmos em um pensamento total do nosso meio empresarial, a maioria deles são formados por micro e pequenos empresários. E o micro e o pequeno empresário, ele tem receio, ele tem medo de combater o gigante ou o monstro da Receita Federal. Mas nós estamos falando de grandes empresas, grandes corporações, que hoje estão totalmente na mão do governo. O governo enxerga tudo. O E-Social, ele tem um controle da população economicamente ativa, sabe tudo o que está acontecendo com quem trabalha nesse país. Não é possível. Em que país, que Brasil nós queremos, né? E o empresário, e as entidades patronais, ninguém se manifesta. Não é possível. Quando ele foi lançado, houve várias discussões apenas quanto à questão de suporte tecnológico, né? Era essa a discussão. A discussão é exatamente de um custo, vamos dizer assim, direto. Adicional, custo adicional. Que poderia... não houve uma discussão maior sobre a questão da liberdade. Porque, na realidade, Fernando, a nossa liberdade ela vem sendo diminuída a cada ano. Tanto no meio empresarial, como no meio acadêmico, em todos os meios, a nossa liberdade vem cada vez mais diminuindo. Perfeito. A ideologia coletivista sempre, pelo menos desde 1988 para cá, ela sempre teve prevalência às nossas liberdades individuais. Perfeito. Então é mais fácil nós perdermos a nossa liberdade individual, menor do que seja, em favor de uma coletividade, do que brigarmos contra a coletividade. Os grandes empresários, os megas empresários que geralmente deveriam fazer essa frente contra essa invasão. E de encontro a essas medidas. Exatamente. Né? Contra esse sistema totalitário, muitas vezes, infelizmente, tinha algum tipo de parceria com o governo ou com os governantes. Muito bem. Hoje nós estamos sabendo, né? Hoje é do nosso conhecimento o envolvimento de grandes empresários nacionais, brasileiros, né? Que infelizmente foram coniventes com esse projeto de poder. Uhum. E, logicamente, até algumas grandes corporações se viram até de modelo. Não, esse projeto vai começar com a empresa A e com a empresa B para ver se dá certo e tal. E assim veio a escrituração fiscal digital e aí começa todo o processo com o grande. Hoje a gente enxerga que aquele grande era conivente com esse governo socialista. A estrutura que foi montada, Fernando, é de redução da concorrência. Certo. Porque, veja só, se eu tenho um poder aquisitivo, se eu tenho uma parceria com o poder público, se eu posso estipular quais são os tipos de obrigações que eu tenho capacidade de suprir, eu diminuo indiretamente a minha concorrência, porque a minha concorrência não vai conseguir cumprir todas aquelas obrigações. E o que acontece com a concorrência? A concorrência vai ser fiscalizada pela Receita Federal, por outros órgãos de fiscalização, e vai acabar tendo seu estabelecimento, sua empresa autuada e muitas vezes fechada. Certa vez eu estava despachando um processo e um rapaz da Vara da Fazenda, eu estava escutando e uma senhora chegou e disse, mas essa multa é muito alta. Era uma execução fiscal, essa multa é muito alta. Chega a ultrapassar o valor do principal. Aí o atendente foi e disse, a Receita não cobra para pagar, a Receita cobra para você fechar. E infelizmente é o que nós observamos na maneira prática, na pragmática, tanto judicial como administrativa. Se você não tem aquele suporte, se você não tem aquele poder aquisitivo para montar toda uma estrutura, hoje, por exemplo, como eu falei, temos 3 departamentos que devem estar interligados para que todas as obrigações acessórias sejam cumpridas de maneira fiel. Perfeito. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário no Brasil fez um levantamento e diz que por ano um empresário perde, mais ou menos, 1.985 horas só cumprindo obrigações acessórias. Veja, isso significa uma
perda de tempo em que ele poderia estar produzindo, ele poderia estar desenvolvendo um trabalho, diminuindo o custo para o verdadeiro soberano. O verdadeiro soberano é o consumidor. E todo esse valor é repassado para ele, todo esse custo é repassado para ele. Quando nós falamos dessas grandes empresas, essas empresas macros, infelizmente, ela desmotiva o pequeno empresário, quem está iniciando. Meu escritório, nós fazemos planejamento tributário. Fernando. Perfeito. E uma das coisas que mais desmotiva a gente que trabalha na área tributária é quando nós vamos apresentar a realidade Brasil para o empresário. Há um tempo atrás, um jovem empresário estava com o gás todo, não sei como. Na realidade, ele é muito corajoso em investir atualmente no Brasil, mas ele queria montar um grande empreendimento de médio porte, vamos dizer, aqui no Brasil. No momento em que nós apresentamos o nosso custo Brasil, nosso custo da nossa tributação direta e indireta, que é o que pesa mais na tributação brasileira, é a tributação indireta, ele ficou extremamente desmotivado. Não é para menos. O Brasil, o empresário, ele paga imposto no faturamento, que é a primeira linha da demonstração de resultado. Ele paga impostos e contribuições sobre a folha de pagamento dos seus funcionários e ele paga imposto sobre o lucro, na última linha. É muito imposto, Jefferson. Isso é verdade. E se não bastasse a quantidade, como nós falamos no início, de obrigações principais, temos também exatamente esse custo operacional para se manter as obrigações acessórias em dias. Essas obrigações acessórias, você pode chegar, mas Jefferson, quer dizer que você é contra o SPID bancário, ou o SPED fiscal. O SPED fiscal. Na realidade, o que eu sou contra é contra a burocracia. Uhum. Eu sou contra a instrumentalização do Estado. Perfeito. Eu sou contra essa intervenção do Estado. Exatamente, a intervenção do Estado na gerência, na atividade empresarial. Tem um autor, o Mises, que ele tem 2 livros que eu recomendo que se leia em conjunto. Certo. Um é Intervencionismo, Análise Econômica, e o outro é Burocracia. O que é que o Mises fala nesses 2 livros? Ele diz que a união dessas 2 ferramentas, ela serve como um elemento totalizante de controle dos meios de produção. Certo. Hoje nós temos, mesmo que seja uma piada, mas nós estamos dentro do sistema capitalista, em que o Mises ele coloca o sistema capitalista é exatamente o meio privado de produções. A pessoa tem o meio, o produto para a venda e comercialização do serviço. Ele tem a plena liberdade, ou pelo menos deveria ter. E o intervencionismo não. O intervencionismo, que é uma teoria de Keynes, ela interfere exatamente na gestão e no produto final daquele que vai ser realizado. Certo. Hoje, com as nossas obrigações acessórias, ele tem totalmente esse domínio quanto ao nosso produto, quanto ao produto do empresário. As obrigações acessórias, eles quebraram vários tipos de sigilos que eram muito caros à nossa Constituição de 88 e que eram muito caros até mesmo em constituições pretéritas. Um exemplo, na nossa Constituição nós temos o sigilo bancário. A financeira acabou com o nosso sistema, do nosso sigilo bancário. Nós temos o sigilo da nossa propriedade, da nossa privacidade, melhor dizendo. O fiscal acabou com a nossa privacidade. Nós temos o direito à liberdade de livre iniciativa. Com o sistema de burocratização que foi montado, poucas pessoas têm o interesse de se manter e de ter essa livre iniciativa. Jefferson, o Poder Judiciário não poderia intervir? Jefferson, o Poder Judiciário ele não teria esse poder de fazer esse controle judicial? Nós temos uma lei, que é uma lei complementar 105, que abriu inicialmente esse sigilo bancário, por exemplo. Ela foi julgada em várias ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade. E o nosso Supremo Tribunal Federal, para se moldar a um controle globalista que existe, ele permitiu que a Fazenda Pública pudesse ter acesso às nossas contas bancárias, ter acesso a toda a nossa estrutura financeira, sem precisar de uma intervenção do Poder Judiciário. Claro que isso não foi feito unicamente no Brasil, foi feito de maneira global. O que nós temos que ter em mente
é que poucas das nossas legislações são produtos originários, próprios, brasileiros, notoriamente brasileiros. Influência internacional presente em todos os níveis, em todos os poderes, né? O legislativo, o judiciário e no próprio executivo. Muito bem, Jefferson. Nós vamos explorar um pouco mais sobre esse controle do Estado e o que as empresas, grandes organizações estão fazendo no nosso próximo bloco. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speed Test. Peraí, se a minha internet é a mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você, assine 120 mega por R$ 79 por mês. Multitela é NET! Tem novidade no Prezão da Claro. Agora você pode pagar por dia ou por semana. Usou um dia? Pagou só R$ 1,99. Não usou? Não pagou. Usou? Pagou. Agora, se você prefere usar a semana toda, R$ 9,99. Tá esperando o quê? Prezão nesse celular. E aí, tá dentro? Por dia ou por semana? Claro, você merece o novo. Rapaz, faz uns 5 anos que eu não vou no médico, mas eu tô tranquilo. Faz isso não, rapaz. Se tu tiver alguma coisa, já podia estar se tratando. Aí é amigo. Tem doença que é silenciosa. Quanto antes souber, melhor. Sífilis, HIV, hepatites B e C. Procure uma unidade de saúde e faça o teste rápido. O resultado sai em 30 minutinhos. E, se tiver qualquer coisa, de lá mesmo você já é encaminhado para o tratamento. Faça o teste, se cuide e viva melhor. Muito bem. Agora vamos discutir com o nosso convidado, Jefferson Andrade, sobre um ponto em questão. O que é que a sociedade empresária tem que fazer? O que é que o profissional, seja da advocacia, seja da área contábil, tem que fazer para sairmos, quebrarmos essa inércia, essa servidão voluntária. Servidão voluntária. O que eles têm que fazer para sair dessa servidão voluntária? Romper com essa servidão. Jefferson. Fernando, eu acho que um dos primeiros pontos é eleger pessoas que tenham um perfil, que tenham um pensamento, pelo menos econômico, voltado ao liberalismo. Esse é um principal ponto, seria um caso de eleições. Perfeito. Na esfera administrativa... E estamos em pleno momento eleitoral. E na esfera administrativa, acredito que impugnações, cartas de consulta, apresentações de recomendações, nós temos instituições empresárias muito fortes. Né? A maioria, uma grande parte dessas obrigações acessórias, que é o nosso tema, elas são desproporcionais e sem razoabilidade. O que é isso? Não se justifica, pelo menos ao meu ponto de vista, o empresário ter que preencher uma GFIP e preencher também um registro de empregados e também ter que preencher toda uma guia muito complexa de preenchimento de FGTS e também preencher uma outra obrigação que é o registro, o cadastro de todos os empregados. Ora, se eu tenho a GFIP,
A GFIP já supre tudo isso. A GFIP ele já tem todas essas informações. Aí é onde nós temos a necessidade, na realidade, de buscar um poder judiciário, ações judiciais. O empresário ele tem que saber, tem que utilizar esse instrumento, tem o departamento jurídico competente para ingressar na justiça, para exatamente impetrar um controle de razoabilidade. Veja que não estou falando em invasão de poderes. Em momento nenhum o poder judiciário vai poder gerir e administrar a coisa pública, além do que está fazendo com o ativismo judicial, mesmo está fazendo, mas não deve. Quando eu digo que existe uma desproporcionalidade, existe uma irrazoabilidade, ele apenas vai estar fazendo é protegendo uma garantia que é constitucionalmente protegida. A nossa Constituição permite. A nossa livre iniciativa é permitida. A gente não pode deixar, não pode continuar fazendo com que esses princípios tão caros para o liberalismo econômico, esse princípio tão caro para o desenvolvimento real do Brasil, eles fiquem sendo apenas estandartes, fiquem apenas sendo letreiros bonitos. Perfeito. A gente não pode continuar com o dinossauro, como dizia o saudoso Roberto Campos, o dinossauro do desenvolvimento que nós temos no Brasil. Perfeito. Esses seriam os pontos. Então nós temos que aproveitar esse momento para que o empresário que nos escuta, que nos assiste, para que o executivo, o dirigente que está assistindo ao nosso programa, leve esse assunto em pauta para a sua organização. É preciso quebrar essa corrente do mal, porque essa ditadura fiscal não faz bem ao empresário brasileiro, não faz bem. Se fizesse bem, as empresas cresceriam e evitaria, assim, tantos conflitos e tantas confusões, tantas empresas sendo fechadas. E empresários saindo do Brasil. Está aí o resultado. Grandes organizações saindo do Brasil, indo investir. Empresários de Pernambuco estão indo investir no Panamá, empresários pernambucanos estão indo investir nos Estados Unidos, grandes empresas nacionais estão indo abrir novas plantas nos Estados Unidos. Agora com a redução da carga tributária dos Estados Unidos que o Trump está fazendo. Então, estimulando os empresários a resgatar e a levar suas indústrias para os Estados Unidos. E o Brasil, Jefferson? Na realidade, o Brasil ele vem no caminho oposto. Durante muito tempo, nós estamos em contramão ao desenvolvimento. Não é de agora, o Roberto Campos já alertava isso há muito tempo. O Roberto Campos ele falava, ele ensinava que era necessário uma desburocratização, era necessário acabar com os nossos monopólios e acabar com ou diminuir a nossa tributação. Margaret Thatcher, ela falava que nós deveríamos recuar as fronteiras do Estado, cada vez mais. Quando nós falamos em tributação, é um tema um pouco mais complexo, porque na realidade nós olhamos para o local errado. Geralmente, quando nós falamos em reforma tributária, em diminuir tributo, nós olhamos apenas e unicamente para o direito tributário. Certo. Na realidade, o ideal é olhar primeiro para o direito financeiro, que é onde nós temos as nossas despesas, depois olharmos para a nossa organização administrativa, para depois olharmos para o nosso direito tributário. Se hoje, por acaso, fizermos uma reforma tributária, como, por exemplo, foi realizada do governo dos Estados Unidos, provavelmente os municípios entrariam em colapso. O nosso sistema federativo é um pouco diferente. O que foi que o governo dos Estados Unidos fez? Ele conseguiu reduzir tributos próprios. O governo federal ele conseguiu diminuir tributos próprios. O nosso governo federal não tem iniciativa e não tem interesse em fazer esse tipo de redução. Isso já está mais do que claro. Se fosse, nós tivemos várias oportunidades. Em 2003 nós tivemos uma mini reforma tributária. Era a oportunidade de diminuir algumas contribuições, que hoje é o maior problema que nós temos no Brasil. E não foi realizado nenhum tipo de modificação quanto ao impacto, vamos assim, financeiro. Quanto aos estados, por exemplo, nós temos um tributo que, na realidade, tem um impacto financeiro muito baixo, que, por exemplo, é o IPVA, mas que para o contribuinte pesa no orçamento familiar. Jefferson, não é apenas pessoas, por exemplo, pessoas físicas que têm carros. Você está militando para as empresas que têm transportes, por exemplo, ou então locadoras de carro. Isso, na realidade, é uma deficiência da nossa mentalidade.
Nós pensamos que o empresário, na realidade, é o bicho-papão da economia. Nós colocamos o empresário como um ser malvado da economia e isso não é coisa... Isso é errado. Isso não é coisa de agora. Isso é uma coisa que vem sendo colocado desde quando nós éramos crianças. Desde quando éramos crianças. Um exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo, quando entra em universidade, o foco principal é exatamente ter uma iniciativa privada, ser um grande empresário. Perfeito. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós estudamos ou para sermos empregados ou para servirmos ao Estado como servidores públicos. Perfeito. Eu digo isso para a minha área, por exemplo, jurídica. A maioria dos meus alunos, a maioria dos meus colegas, eles preferem seguir uma área pública, por conta da estabilidade, por conta do valores que recebem, que são valores realmente consideráveis, né? Mas esse tipo de mentalidade é uma mentalidade do retrocesso. Quem gere, quem faz com que um país desenvolva não é o Estado. Com certeza. Ronald Reagan, ele falava que a solução não é o Estado. Na realidade, o problema é o Estado. Então, cada vez que nós colocamos mais despesas, servidor público é uma despesa operacional, mas é uma despesa. Cada vez que nós colocamos mais essa despesa, alguém vai ter que pagar. E no Brasil, a nossa tributação indireta, ela é sufocante. Ela é sufocante. O consumidor, a dona de casa, o pequeno empresário tem uma carga tributária muito alta. Certa vez eu conversando com um colega da área fiscal e ele disse: Jefferson, tu acha que quem é que paga tributo no Brasil? Eu disse: quem paga tributo, eu não tenho dúvida nenhuma, isso é a classe média. Porque a baixa pobre, a parte da baixa classe C, classe D, não tem condições de pagar uma tributação direta, vamos dizer assim, perfeito, sobre aquele produto que está sendo consumido, que tem diretamente. A classe alta, os grandes empresários, também a maioria das vezes são beneficiados com incentivos fiscais. E fica exatamente a classe média, que é a classe maior. Ela é que vai ter que pagar pelo privilégio da pessoa que está acima e pagar pela falta de necessidade da pessoa que está baixa. É a nossa solidariedade. Só que essa solidariedade está sufocando o desenvolvimento do Brasil. Ela não está possibilitando o Brasil crescer. Não tem condição hoje de um empresário desenvolver com essa carga tributária que nós temos, com essa quantidade de obrigações acessórias que nós temos. Se essas 1.985 horas que gastas fazendo e cumprindo essas obrigações acessórias, se ela fosse desenvolvida, se ela tivesse esse custo, um exemplo, uma central de inteligência, e uma melhoração da tecnologia para fornecer um produto melhor, tenha certeza que o Brasil seria diferente. Outro ponto é exatamente a questão do monopólio. Nós temos monopólios totalmente desnecessários para o nosso Brasil. Então, veja, nós iniciamos com uma conversa falando sobre o Estado e o controle do Estado na empresa. Nós falamos da obrigação principal e agora estamos falando da obrigação acessória e como está operando o Estado nesse controle da sociedade. Perfeito. Nós temos um nível de intervenção que ele não é meramente teórico, é um campo prático, é um campo sensível a todo mundo. O intervencionismo do Estado, ele é altamente agressivo no Brasil. O empresariado, ele tem que abrir os olhos, observar o que está acontecendo, sentar com esses três setores que hoje devem existir nessas empresas, dizer o que está acontecendo, o que é que está havendo, como a gente pode agir. Nós temos aí o SESC, nós temos aí o Senai, nós temos a Casa da Indústria, nós temos fontes que podem ir contra esse tipo de governabilidade, contra esse tipo de intervencionismo. Exatamente. Para exatamente tentarmos fazer com que o Brasil desenvolva. Quando o empresário ele vem a desenvolver, todo mundo ganha. Ganha o consumidor, ganha o empregado, ganha o terceirizado, todo mundo sai ganhando. Com certeza. O que nós estamos observando é que uma boa parte das empresas, das pequenas e médias empresas, estão saindo da formalidade e entrando na informalidade para poder sobreviver, porque se torna inviável. Aquele que era classe média está deixando de ser classe média, porque não tem mais condições de manter até uma conta bancária.
Então, o quadro hoje é um quadro muito complicado e ele precisa ser desmembrado, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser limpo e uma nova engrenagem ser feita para voltar o país a crescer, para que realmente haja desenvolvimento de forma sustentável. O país não aguenta mais, a sociedade não está aguentando mais essa realidade. E essa carga tributária, ela não pode continuar. Vai doer, mas tem que ser feita uma reforma. Concorda, Jefferson? Concordo. Como você falou, a reforma ela é urgente para o Brasil. A nossa reforma, como eu disse, financeira, administrativa e tributária, ela é essencial para o Brasil vir a desenvolver. Você falou no início de alguns empresários que procuram exatamente outros locais para desenvolver a sua atividade exatamente por falta dessa burocracia. A maioria dos nossos empresários fogem exatamente dessa burocracia. E do custo Brasil, que é exatamente a questão de FGTS, é questão de contribuições, impostos, taxas, outros tipos de preços públicos que são absurdos e outras inconstitucionalidades que são transvestidas de tributo. Impostas ao empresário. Exatamente. Jefferson, esse é um tema que nós deveríamos aqui estender o nosso programa, mas o tempo é curto e a gente necessita encerrar. Eu gostaria que você desse uma mensagem para o nosso telespectador sobre esse momento e esse convite ao repensar, ao controle, à intervenção do Estado na sua empresa, no seu negócio. Bem, eu queria deixar como mensagem, na realidade, uma frase que eu já tinha mencionado, que é do Ronald Reagan, que fala que o Estado não é a solução. Na realidade, o Estado é o problema. Os empresários, os setores que cuidam dessa gestão burocrática dos empresários, da atividade empresarial, elas devem se unir, elas devem fazer um estudo, elas devem fazer um levantamento até que ponto o Estado está intervindo e até que ponto essa intervenção está sendo prejudicial para o desenvolvimento, para o crescimento da empresa. Hoje a empresa, na realidade, ela está sufocada por conta desses excessos inconstitucionais, muitas vezes ilegais, que estão sendo promovidos. Procura o departamento jurídico, procura esses outros setores, para que eles juntos consigam fazer a diferença, para que o empresário, para que todo o setor empresarial consiga fazer o melhor para o Brasil, que é exatamente a geração de emprego. Todo programa social, ele só é considerado bom quando ele tem uma diminuição das pessoas que dele se utilizam, e não o oposto. Muito bem. Está aí a mensagem de Jefferson Andrade, advogado, militante do direito tributário e empresarial, conferencista, palestrante, membro da OAB, membro atuante, conselheiro da OAB Pernambuco, na seccional paulista. Então, está aqui, queremos agradecer a presença do Jefferson, queremos convidar vocês a acompanhar e assistir o nosso programa através do canal da One TV. Se inscrevam lá no YouTube, tem um espaçozinho para você se inscrever e participar e acompanhar os novos programas do canal Ponto a Ponto, o canal One TV, programa Ponto a Ponto com o Fernando Caldas. Muito obrigado, Jefferson, por sua presença, e engrandecendo ao nosso programa. E você, empresário, você, executivo, reflita sobre isso. Vamos acabar com essa intervenção do Estado sobre o controle das nossas empresas. Até lá e muito obrigado.